Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do terceiro ano do ensino médio. Para quem não me conhece, meu nome é Clécio, vou trabalhar a disciplina de língua portuguesa. E especificamente na aula de hoje vamos falar a respeito do substantivo. Exatamente isso, substantivo, que é uma classe de palavras. Essa aula é referente ao seu módulo 3 e será a primeira aula. Essa aula será dividida em duas, então é o primeiro bloco das aulas de substantivo e será dividida em dois blocos, justamente por se tratar de um conteúdo um pouco mais extenso. Então, falando de substantivos, né, antes de falar, na verdade, eu quero apresentar para vocês, o que eu apresento toda a aula, os seus recursos. Você tem acesso ao livro digital, se você estiver em outra localidade, isso é útil para você. Você tem acesso ao seu roteiro, SAS ao vivo, SAS TV, além das videoaulas do sistema SAS. Tudo isso pelo portal SAS. Então aproveite todo esse material, todas essas ferramentas que você tem disponível. Tudo bem? Lembrando, esse é um tempo de crescer, é o lema do nosso colégio. Pessoal, vamos lá começar com a definição de substantivo. Substantivo ou nome é a classe de palavras do tipo variável. Eu já grifo para você, variável. Pode ser flexionada, então, se é variável, a estrutura da palavra vai mudar. Então, se ela muda, ela se flexiona em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, grau, que é o diminutivo, o grau normal e o grau aumentativo. Além disso, o substantivo vai designar, ou seja, ele vai nomear seres, mas vai dar nome só para seres? Não, ele pode dar nome para objetos, ele pode dar nome para ideias em geral, para coisas, o que você quiser. Ele vai dar nome. A função do substantivo é dar nome, nomear. Substantivo é a palavra que sintaticamente, preste bem atenção, na forma sintática, representa o núcleo, a parte mais importante do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e do agente da passiva. Então a função sintática que o substantivo pode exercer é sujeito, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. E por fim, na definição de substantivo, eu quero também ressaltar que outra palavra, ou seja, outra palavra de outra classe, que não seja substantivo, pode exercer as funções do substantivo. Nesse caso, se uma outra palavra que não é substantivo faz a mesma coisa, ela terá valor de substantivo, ou seja, ela vai ser considerada como um substantivo, vai ter a mesma consideração de substantivo, o mesmo valor, a mesma concepção de substantivo. Exemplo para você, vamos pegar o verbo amar no infinitivo, né? Amar. Então vamos lá, primeira pessoa, eu amo, tu amas, tudo bem. O verbo amar no substantivo, a gente sabe que amar é verbo e está na sua forma infinitiva do verbo, terminada em ar, amar. Então digamos que eu utilizo dela agora, do verbo amar, como substantivo. Eu posso dizer o seguinte: o ato de amar é louvável ao ser humano. O ato de amar é louvável ao ser humano. Nesse caso, amar faz parte do sujeito e tem o mesmo valor de substantivo, mesmo sendo um verbo. Vamos continuar então, pessoal, falar de substantivo. Saindo da definição, vamos falar da sua classificação. Nós classificamos o substantivo de 4 formas. A primeira forma é o que a gente chama de substantivo comum. É aquele que vai designar seres de uma espécie de uma forma genérica, ou seja, de uma forma geral. Como dizem, né, nas nossas conversas, o geralzão. Então, substantivo geralzão, pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Então, são aqueles seres bem genéricos, bem gerais. Lápis, caneta, borracha, teto, piso, garrafa, pedra, computador, gato, tudo isso é substantivo comum. É o que é comum, o que é geral. Substantivo próprio, ele não é comum, ele não é geral, ele é específico, só existe ele, tá ali individualizando ele. Por exemplo, João, Londrina, Brasil, Jennifer, é aquele João. Por mais que tenha outra pessoa que chama João, quando a gente se dirige a essa pessoa, o João a gente está especificando aquele João. Londrina, aquela cidade de Londrina, Brasil, só existe um Brasil, que eu saiba, né? É claro, só existe um Brasil, então Brasil, Jennifer, né? Famosa Jennifer, da musiquinha lá. O nome dela é Jennifer! Pois é, o nome dela é Jennifer. Pessoal, Jennifer, eu estou especificando Jennifer. E por isso, por especificar, por individualizar, né? Por determinar só é aquele, né? Substantivo próprio, por esse motivo, deve vir com letra maiúscula no seu início. Então, no início do substantivo próprio, ele é escrito com letra maiúscula. Então, primeira letrinha, sempre maiúscula. Então, essas são as duas primeiras conceitos de classificação. Mais duas classificações para você, agora no próximo slide. Lembrando, como eu disse antes, existem
4 classificações para substantivo. O primeiro é substantivo comum, segundo, substantivo próprio, o outro que eu apresento para você é substantivo concreto e abstrato. Então preste atenção nesse slide, focalize nele. Focalizou? Então vamos lá. Substantivo concreto e abstrato, você deve se lembrar da tiazinha lá do Fundamental 1, da tarde ou daquele outro período que você estudava, que dizia o seguinte para você: substantivo concreto pega, substantivo abstrato não pega. Eu quero te dizer que ela está errada. Apague isso da sua memória. Não existe substantivo concreto pega, substantivo abstrato não pega. Esse conceito é errado, ele não existe. Ela errou. Meu amigo, substantivo concreto é aquele que designa seres de existência por si ou apresentam em nossa imaginação como se existissem por si. Eu vou te dar uma concepção que não está aqui no slide. Substantivo concreto é aquele que tem existência independente. Ele existe independentemente. Ele não depende de outro para existir. Seja na nossa imaginação, seja no real. Então ele não depende de ninguém para existir. Se eu falo unicórnio, a palavra unicórnio depende de ninguém para existir. É unicórnio, pronto. Deus, Saci Pererê, ar, som, computador, Fabiana, lápis, borracha, tudo substantivo concreto. Não depende de ninguém para existir. Então, substantivo concreto é independente. A palavra que você vai gravar é independente. Substantivo abstrato, então, seria o contrário de independente. É aquele que depende, é o dependente. Então, ele designa práticas e ações verbais, existência de qualidades dos sentimentos humanos. O que isso quer dizer? Substantivo abstrato, para ele existir, ele tem que relacionar com alguém. Guarde essa palavra, substantivo abstrato, a palavra relacionar com alguém ou com algo. Por exemplo, saída. É um substantivo. A saída. Não estou falando do verbo sair, não. Estou falando da a saída. Saída. Saída é substantivo. E depende que alguém saia. Por quê? Porque é uma prática de sair. Mesmo sendo um substantivo, é prática de sair. Então é dependente, depende de alguém. Beleza. Beleza depende também de um ser ou de um objeto que você acha que é belo. Beleza é abstrato, mas ela depende, mas não, é por isso que ela é abstrata. Ela depende de alguém ou de algo a que ou a quem você vai atribuir beleza. Saudade da mesma forma. Então sempre depende do substantivo abstrato. Essa é a relação, esteja isso bem claro. Terminamos a classificação, são somente 4 classificações. Substantivo comum, próprio e também concreto e abstrato. Terminada a classificação, eu quero falar a respeito da formação dos substantivos. Nós temos substantivo primitivo, ou seja, aquele que primeiro existe, pedra, jornal, gato e homem, e o substantivo derivado, é o que vem do primitivo. Pedreiro vem de pedra, jornalista de jornal, gatinho de gato, homenzinho de homem. Lembra daquela relação antiga que você aprendeu nas aulas de ciência no ensino fundamental 2? Quais são os derivados do leite? Queijo, iogurte, não é verdade? Da mesma forma, o substantivo derivado vem de outra palavra. O substantivo primitivo não vem de ninguém, é a primeira, é a obra-prima do substantivo, pedra, jornal, gato, e dá origem aos derivados. Ainda falando de formação do substantivo, nós temos também o substantivo simples, é aquele que tem só um radical, pedra, pedreiro, jornal, jornalista. Substantivo composto é aquele que tem 2 ou mais radicais, pedra, sabão, tem 2 radicais, ou seja, 2 palavrinhas, mas que formam uma. Homem, rã, passa tempo, passa mais tempo. Então, substantivo composto, sempre 2 ou mais radicais, pé de moleque, outro exemplo para você. Continuando, substantivo coletivo, ainda na formação de substantivo. Substantivo coletivo é aquele único substantivo que se refere a um grupo de outros. Aqui no seu conceito é o coletivo, né, o substantivo, ele está no singular, mas identifica diversos elementos da mesma espécie, tem que ser da mesma espécie. Por exemplo, olha aqui, ó, ladrão. Um monte de ladrão é chamado, um montão de ladrão é chamado de quadrilha. É verdade, quadrilha. Ok? Pessoal, um monte de abelha, muito de abelha é chamado de enxame. Então, um grupo de abelha é chamado de enxame. Então, substantivo coletivo, enxame, quadrilha, acervo, que designa um grupo de livros. Então, quando você lembrar de substantivo coletivo, lembra de grupo. Lembra, então, de coletivo, de ajuntamento de vários seres da mesma espécie. Pode ser objeto ou seres vivos, no caso, ou objetos, né, coisas. Então, terminando essa parte de formação substantiva, a gente vai para a flexão. Flexão é a última parte desse primeiro bloco de substantivos, depois nós continuamos no segundo bloco, na próxima aula. Flexão de substantivo, como eu disse para você, substantivo é uma classe variável, e a palavra é variável quando sofre flexão, variação.
A palavra menino, por exemplo, pode sofrer variação para indicar plural, meninos, aqui o S aqui em negrito, pode indicar feminino, menina, pode indicar aumentativo, meninão, pode indicar o diminutivo, menininho. Então você flexiona, você muda a forma do substantivo. Continuando para você, nós temos a flexão de gênero. Existem 2 gêneros gramaticais. Gente, eu estou falando de gênero gramatical. Não confunda com outra coisa. Nós estamos em uma aula de língua portuguesa. Gênero gramatical, nós só temos masculino e feminino, só. Pertencem ao gênero masculinos os substantivos que podem ser precedidos de artigos Veja os títulos aí. Orlandês, Um Sonho de Liberdade e Os Infiltrados. Todos esses são gêneros o quê? Masculino. Um Sonho de Liberdade. A palavra sonho é masculina. Então, que pertence ao gênero feminino, aí vamos 3 exemplos, né, acompanhados do as, uma ou umas, né, só 3 exemplos. A cabana, cabana é uma palavra feminina, por isso tem o a. Uma prova de amor, a palavra prova é feminina, por isso acompanha uma, poderia ser a prova. As crônicas de Nárnia, mesma coisa. Pessoal, com isso a gente falou das flexões de gênero. Vamos falar agora das flexões de número. Número é singular e plural, tá? Falando singular e plural. Aqui vai ter bastante regra, então preste bem atenção. Substantivo simples, ou seja, que tem só um radical, terminado em vogal, terminado ou ditongo oral, ou terminado em ditongo nasal. Né? Ditongo nasal, no caso, o AN, tá bom? Nesses 3 casos, você vai acrescentar a consoante S. No caso terminado em vogal, por exemplo, chave, fica chaves. Ditongo oral, que é relatório e chapéu, só acrescenta o S. Relatórios e chapéus. No caso agora, o último caso, dessa primeira linha aqui, mãe, só acrescenta o S, vira mães. Substantivos terminados em M de mamãe, você vai trocar o M pelo NS. Ao invés de homem, vira homens, ao invés de jardim, vira jardins. Substantivos terminados em R, Z ou N, acrescenta-se ES. Então, talher vira talheres, cartaz vira cartazes, giz vira gizes. Canon, né? Canon termina em N, vira cânones, acrescento S. Tudo bem? Terminado em R, Z ou N. Terminado em S, no primeiro caso não muda a forma, né? Que é se for para paroxítono ou proparoxítono. Então eles vão ficar invariáveis. O lápis, os lápis. O pires, 2 pires. Um ônibus, muitos ônibus. Então a forma do singular e plural é a mesma. Entretanto, se for oxítono ou monossílabo, acrescenta S. Por exemplo, monossílabo, gás, vira gases. Mês vira meses. País se torna então países. Ok? Nesse caso aqui, o segundo aqui, uma oxítono. País. Aí acrescento o ES. Tem aqui também os terminados em AL, EL, AL e U. Perceba que não tem o IU, né? O IU está ali na segunda linha, é outra regra. Então, terminados em AL, EL, OL e U, substitui o L por IS. Por exemplo, jornal vira jornais, terminado em AL. Níquel vira níqueis, terminado em EL. Papel, também terminado em El, vira papéis. Então você tira aí, né, o L e acrescenta o IS. Todos vocês vão tirar o L e vão acrescentar o IS. Anzol vira anzóis, terminado em OL. E azul vira azuis. Tira o L e coloca IS. Já no caso do IL, aí vai ser um pouco diferente. Por exemplo, barril. Barril, você tira o L e acrescenta só o S. Barris. Funil, funis. Isso aqui é bem óbvio, vocês já sabem, mas só para te mostrar que existe uma regra naquilo que você já sabe. Substitui também o IL por eis. Daí acontece. Por exemplo, fóssil, você tira o I e o L, fica fósseis. Aí você tirou tudo, né? O I e o L. Aí colocou o eis. Reptil, né? Termina com il, vira repteis. Projetil, vira projeteis. Projeteis, tá bom? Pessoal, agora a última coisa que eu vou falar a respeito de flexão, na verdade, dessa parte dessa aula, né? É esse quadrinho que eu vou explicar para você. Substantivo terminado em X. Então, ele permanece invariável. Tórax, os tórax. O ônix, os ônix. O clímax, os clímax. Clímax. Os clímax, o clímax. Não muda nada. Beleza? Terminado em X não muda nada. Terminado em ão, você vai substituir por ões, balão, balões, questão, questões, casarões, casarão, casarões, figurão, figurões. E existe alguns casos que você vai trocar o ão por ães e não ões. Cão, cães, pão, pães, alemão, alemães. Em outros casos, você só acrescenta o S. Então, por exemplo, bênção, bênçãos. Órfão, órfãos, mão, mãos,
grão, grãos, irmão, irmãos, cidadão, cidadãos. Nesses casos aqui eu estou dizendo quando isso vai acontecer. Na maioria dos casos aqui, em todos os aumentativos, aqui no primeiro caso aqui, ó. No segundo aqui, aí não tem muita regra, só muda, aí realmente tem que lembrar aquilo que você já sabe língua portuguesa. E no terceiro, acrescenta-se S em todos os paroxítonos e monossílabos e alguns oxítonos. Então aqui já tem uma regrinha para você poder seguir. Diminutivos terminados em zinho. Separa os elementos e coloca ambos no plural, acrescentando o S do primeiro elemento. Por exemplo, presta atenção. Flor, né? Aí quando você... Vamos voltar aqui, ó. Florzinha. No caso é flor mais inha, fica florzinha. Normal, né? Estou usinha aí, né? Mas aí eu quero fazer o plural de florzinha. Então, flores mais zinha. Então fica flor, rezinhas. Eu vou tirar o S, né? Que seria flores, vou tirar o S. Aproveito só o flore e acrescento zinhas, florezinhas. Tudo bem? Que é o plural de florzinha. Cartãozinho. Como é que fica o plural do cartãozinho? Muito fácil. Muito fácil. Aqui, ó. Fica plural de cartão. Tira o zinho aqui. É cartões. Eu vou tirar o S. Fica só cartões. Aí eu acrescento os zinhos. Então fica cartõezinhos. Então plural de cartãozinho não é cartãozinhos. É cartõezinhos. Então essa última parte que é um pouco mais complicada. Gostaria que você prestasse atenção. Tá bom? Lembrando que esse é um tempo de crescer. Essa foi uma das aulas mais longas que tivemos e eu já volto com o segundo bloco. Fui!